Saudações a todos, tudo bem com vocês? O mundo em que vivemos hoje não funcionaria sem eletricidade, não é mesmo? Mas nem sempre foi assim. Tudo teve começo em 1820, quando Hans Christian Ørsted fez uma grande descoberta. Ele descobriu como transformar a eletricidade em magnetismo. Imediatamente, todos os cientistas da Europa correram para seus laboratórios, porque eles sabiam que uma nova e grande descoberta estaria por vir, e ela consistiria em fazer o oposto, transformar magnetismo em eletricidade. Não foi de imediato, mas em 1831, um grande cientista chamado Michael Faraday fez uma grande descoberta, a indução eletromagnética. Em outras palavras, ela é o fundamento da nossa civilização elétrica hoje e também é o tema do nosso vídeo. Bom, galera, para nós começarmos então o nosso vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês este experimento que eu montei, tá? Ele é conhecido como pêndulo eletromagnético. Ele é constituído das seguintes partes. Eu tenho aqui uma base de madeira, uma haste também de madeira, e aqui eu coloquei uma outra haste presa aqui em cima, feita com cano PVC. Na extremidade desta haste de PVC, eu prendi um barbante, tá? Prendi um barbante. Na outra extremidade do barbante, eu tenho um círculo de plástico, tá? E presa a esse círculo de plástico, eu tenho um ímã de neodímio que eu prendi com cola quente, tá? Isso aqui é um ímã de neodímio. Ok? Aqui embaixo eu tenho uma bobina. Essa bobina aqui eu retirei ela de um transformador, tá? De um aparelho eletrônico que eu tinha queimado aqui em casa. Eu desmontei ele e retirei o transformador e desmontei esse transformador e aproveitei a bobina dele. Ligado aos terminais dessa bobina, eu tenho dois fios. Na extremidade dos fios, eu prendi duas dessas garrinhas, normalmente chamada de jacarezinhos, tá? Aqui eu tenho três LEDs, tá? Eu tenho três LEDs de cores diferentes, que é um vermelho, um verde e um amarelo, tá? E eles estão soldados, né, nas suas extremidades, ou seja, os três LEDs estão ligados juntos, ok? O que eu vou fazer? Eu vou prender aqui no jacarezinho os LEDs. Galera, eu vou usar essa base aqui, porque a minha mesa ela tá um pouco capenga, então ela tá com uma certa inclinação. Então, para ficar mais fácil, eu vou usar essa base de acrílico aqui. Agora eu vou pegar o ímã, colocar sobre a bobina e vou colocar esse ímã para oscilar. Observem aqui os LEDs, ó. Conseguem observar que os LEDs se acendem toda vez que o ímã passa sobre a bobina? E observem também que quanto maior a altura, ou seja, a velocidade aqui, o brilho dos LEDs ele é bem mais intenso. Ok? Conforme vai diminuindo, eles vão parando de piscar. Ok? O que acontece aqui é o seguinte. Quando eu elevo a uma certa altura o ímã, o pêndulo, ele passa a ter uma energia potencial. Quando eu solto, essa energia potencial ela é convertida em energia cinética. E essa energia cinética, ao passar pela bobina, ela é transformada em energia elétrica, fazendo com que os LEDs se acendam. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desconectar uma das extremidades dos LEDs e vou ligar o jacarezinho um ao outro, ou seja, em curto-circuito. Observem o que acontece com o ímã soltando da mesma altura. Agora observem o que vai acontecer. Vocês conseguem observar que
estando em curto-circuito, o ímã passa, né, a oscilar bem menos. Por que isso acontece? Estando em curto-circuito, então este é um momento em que a corrente elétrica ela é máxima. Consequentemente, a resistência é mínima. Ou seja, toda a energia cinética da oscilação ela é convertida em energia elétrica devido à maior passagem de corrente no circuito. Ok? Agora eu vou desligar os terminais, vou deixar totalmente desligado e vou colocar para oscilar. E este pêndulo, então, ele vai ficar oscilando por muito mais tempo, porque como não há transformação de energia elétrica no circuito, então praticamente nesse sistema ele não perde energia cinética para este sistema, ok? Bom, galera, antes de continuarmos com o nosso vídeo e mostrar outros experimentos, eu gostaria de voltar aqui ao nosso pêndulo eletromagnético para dizer o seguinte. Vocês observaram que eu tenho uma bobina fixa na base e o ímã é colocado para oscilar sobre essa bobina, certo? Fazendo com que os LEDs se acendam. Eu poderia fazer o contrário, eu poderia manter fixo nesta base o ímã e colocar para oscilar sobre este ímã a bobina. Claro que eu deveria então mudar a configuração aqui, não deixando os terminais da bobina tão grandes, né? Deveriam ser curtos, ou seja, bem próximos a ela, e prender os LEDs nesses terminais. Então eu colocaria ela presa neste barbante, o ímã fixo na base e ela para oscilar sobre o ímã. O efeito seria o mesmo, tá? Porque o importante é que haja movimento relativo entre os dois objetos, não importando qual se movimente em relação ao outro, ok? Bom, agora aqui eu tenho o que nós chamamos de motor homopolar. Por que motor homopolar? Porque é o motor mais simples que nós temos, ok? Novamente aqui eu tenho um ímã de neodímio, tá? Ó, ímã de neodímio. Uma pilha de 1,5 volt, tá? Então eu vou pegar esta pilha e vou colar o seu polo negativo sobre o ímã de neodímio, ok? Deixa bem certinho aqui, ok? Aqui eu tenho uma mola, uma espira, tá? Feita com fio de cobre um pouco mais rígido, tá? Aqui eu tenho a extremidade superior da minha espira e aqui a extremidade inferior da minha espira. Então, da mesma forma, o polo positivo da pilha em contato com a extremidade superior da minha espira e o ímã de neodímio que está em contato com o polo negativo da pilha vai estar em contato com a extremidade inferior da minha espira. Observem o que acontece ao colocar sobre aqui. Começa a girar. Por quê? Passando energia elétrica da pilha para a espira, isso gera um campo. E esse campo magnético, né, esse fluxo magnético criado na espira, reage em relação ao campo magnético do ímã de neodímio que está no polo negativo da pilha. Ok? Bem legal, né? Este é o princípio dos motores elétricos. Aqui eu tenho um outro também motor homopolar, tá? Ímã de neodímio. Tá? Ímã de neodímio. Ok? Vou prender o ímã à base inferior da pilha, o polo negativo. E aqui, galera, eu fiz um coração. Tá vendo? Fiz um coração com fio de cobre também. É até legal porque o Dia dos Namorados está chegando aí. E aí vocês podem fazer um desses daqui para dar de presente às namoradas, caso não tenham dinheiro para comprar um outro presente. O legal de tudo é que elas vão sair por aí dizendo que, além de romântico, o namorado delas é bem inteligente, né? E aí, então, vocês podem dizer que
Enquanto houver energia no amor de vocês, esse coraçãozinho vai ficar girando aqui. O que não é verdade, porque na verdade ele só vai girar aqui enquanto houver energia, na verdade, aqui na pilha. Ok? Mas o que vale é a intenção. Bom, galera, depois de vermos alguns experimentos, vamos entender melhor como isto funciona. Ok? Bom, vamos fazer a análise utilizando aqui o nosso pêndulo eletromagnético. Bom, a partir do momento que eu tenho um fluxo magnético, tá, variando em função do tempo, ele faz fluir no nosso circuito uma corrente elétrica como se essa fosse impulsionada por uma voltagem. E essa voltagem nós damos o nome de força eletromotriz. Embora nós dizemos que é uma voltagem, não confundam com a voltagem da diferença de potencial, ok? Que é o que nós temos nas tomadas, nas pilhas, ok? Não confundam força eletromotriz com diferença de potencial, mesmo que ambas tenham a mesma unidade de medida, volts, ok? E o que acontece? Então, a nossa força eletromotriz, ela é a variação do fluxo magnético em função do tempo. Esta é a lei da indução eletromagnética de Faraday. Bom, galera, como vimos então, a força eletromotriz ela é a variação do fluxo magnético em função do tempo. Esta é a lei da indução eletromagnética de Faraday. Se vocês repararem, vão ver que existe um sinal negativo nesta forma matemática. O que quer dizer este sinal de menos? Voltando aqui ao nosso pêndulo eletromagnético, novamente um ímã de neodímio, tá? Este é um ímã. Observem quando eu aproximo este ímã da nossa bobina aqui. Ó. Observaram que os LEDs piscam? Quando eu afasto, eles também piscam. Ok? Por que isso acontece? O nosso ímã aqui, ou seja, o indutor, ele tem o seu campo magnético. Quando eu aproximo da bobina, ele induz uma corrente no circuito, ok? Esta corrente induzida, por sua vez, também gera um campo magnético. E este campo magnético gerado pela corrente induzida tende a se opor à variação do fluxo do nosso indutor, aqui no caso o ímã. Quando eu afasto, a corrente muda o seu sentido e o campo também tende a se opor ao indutor. Ou seja, supondo que esta parte do ímã, este polo do ímã que eu aproximo da bobina, supondo que ele seja o norte. Quando eu aproximo ele da bobina, ele vai induzir uma corrente no circuito. Esta corrente vai induzir um campo magnético e este campo magnético gerado por esta corrente induzida tende a repelir o nosso indutor. No entanto, quando eu afasto, a corrente induzida muda o seu sentido e o campo gerado por ela tende a atrair o nosso indutor, de forma que não haja diminuição na variação do fluxo aqui no circuito, ok? Então, aproximo, gira num sentido a corrente e gera um campo que tende a repelir o meu indutor. Quando eu afasto, a corrente muda o seu sentido e o campo gerado por ela tende a atrair o meu indutor. Observem melhor aí na figura. Então vocês conseguem ver que quando eu aproximo o ímã da espira, o sentido do fluxo gerado pela corrente induzida se opõe ao fluxo magnético do nosso indutor, no caso, o ímã de neodímio, ok? Isso por quê? Esse sinal negativo,
Ele garante que a força eletromotriz induzida é no sentido de criar um campo magnético oposto à variação do fluxo do indutor. Esta é conhecida como lei de Lenz. Bom, galera, uma outra forma de visualizar isto que ocorreu aqui é utilizando a regra da mão direita. Eu vou usar esse bastão para simbolizar o fio da nossa bobina, ok? O nosso condutor. O que acontece? Colocando a mão direita sobre ele, o meu dedão ele vai apontar no sentido da corrente, enquanto os demais dedos o sentido do campo, ok? Como houve aquela variação que eu expliquei para vocês, que quando eu aproximo, a corrente é num sentido, o campo oposto. Quando eu afasto o meu indutor, a corrente muda o seu sentido. Então aqui, ó, quando eu aproximo, é num sentido. E o campo gerado por ela, no caso aqui, saindo da espira. Quando eu vario o fluxo do indutor, a corrente então muda o seu sentido e no caso aqui o campo dela, gerado por ela, entra na bobina. Ok? Esta é conhecida como regra da mão direita ou regra de Ampère. Bom, galera, seja através das usinas hidrelétricas, seja de maneira nuclear, eólica, por exemplo, toda forma de produção de energia elétrica segue os princípios da indução eletromagnética, ok? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, dos experimentos. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Tentarei esclarecê-los da melhor forma possível. E não se esqueçam de clicar aí no dedão aí do curtir aí, se inscrevam no canal e mantenham as sinalizações ativadas para que vocês sejam avisados dos próximos vídeos. Então, por enquanto é só isso daí. Um grande abraço a todos, keep calm e adquira conhecimento.